Graça e paz, povo santo. E galera, hoje eu já digo, o vídeo vai ser pesado. Então, se você tem algum pecado, seja ele masturbação, seja pornografia, seja fornicação, seja ira, seja luxúria, seja o amor ao dinheiro e não quer ser confrontado, eu lhe convido a sair desse vídeo. Pode sair do vídeo agora, mas se porventura você realmente tem um pecado, mas quer se arrepender de todo o seu coração mesmo, e sair dos caminhos desse pecado e ir para o caminho de vida, porque muita gente fala, quando a gente se batiza, o velho homem morre, mas um evento canônico na vida de todos cristãos é descobrir que o velho homem sabe nadar, o Piachento sabe nadar, o abençoado que não é abençoado sabe nadar. Mas aí a gente chega a cometer atos de pecado. Mas essa é a vida de todo ser humano. Somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa. Mas pela graça que não é merecida, que nos foi dada, aí sim nós temos o direito da salvação, o direito da vida eterna. E essa graça não é por obras para que ninguém se glorie, mas simplesmente por Jesus Cristo. É uma graça imerecida que, por meio de Jesus, que morreu por mim e por você, que fez o caminho que nós iríamos fazer, mas como não havia pecado nele, a morte não conseguiu segurá-lo, ele voltou à vida, ele ressuscitou para levar a igreja para o céu. Enfim, hoje eu quero confrontar esse pecado. E por que sempre voltamos como um cão volta para o seu vômito e como um porco busca a lama, como está lá em Provérbios. E, enfim, eu quero mostrar isso para vocês. Literalmente, a gente só vai ficar hoje em um capítulo de um livro, que é lá em 1 Samuel. A gente vai ficar só em 1 Samuel 15 hoje. Eu vou ler na versão NTLH. Ah, mas não sei o que foi a melhor versão que eu achei para vocês. A King James atualizada ia ficar muito complicada. King James normal e a 1611 ia ficar complicado também para explicar as coisas. Ou qual outro? A Ara. Eu achei muito no sentido escapatório das coisas. A melhor versão que eu encontrei foi a NTNH. Me julguem, mas vai ser na NTNH. Nova tradução na linguagem de hoje. Enfim, antes de tudo, quero que vocês entendam que Deus barra o Espírito Santo sempre está tentando falar com você. O Espírito Santo e Deus sempre vai estar tentando lhe comunicar com você. Mas por que muitas vezes a gente sempre está pedindo, meu Deus, meu Espírito Santo, fale comigo, eu quero falar com você. Mas é o seguinte, lá em Mateus 25 fala, né, a parábola dos talentos, que o servo que é fiel no pouco também será fiel no muito. E o pouco que tem, muito será lhe dado, e tudo mais. Mais do que tem, lhe será dado e tal. Fala isso. Mas aquele que é infiel no pouco, tudo que tem lhe será tirado, tudo. Então, o Espírito Santo está sempre aqui, tentando falar com a gente. Está sempre, não está tentando, ele está sempre falando com a gente, ele sempre está mandando sinais para a gente. Mas a gente, quando vê uma oportunidade de fazer o que o Espírito Santo manda, a gente fala, tá na carne isso aí. Isso é coisa do tinhoso, é o satagogo, como diria o grande Peixoto. Isso daí é o satagogo, rapaz. Aí não vai e não faz. Às vezes o Espírito Santo manda você dar um simples abraço e você não dá um simples abraço naquela pessoa. E aí, se você não é fiel no pouco, com o Espírito Santo te mandando dar um abraço no seu irmão, como que você fica pedindo para Deus se revelar para você? Como que você quer ver o que Moisés viu? Como que você quer que a voz de Deus, que a voz do Espírito Santo fale aqui, ó, meu filho, eu te amo, meu filho. Como você quer ouvir essa voz do Espírito Santo? Se quando o Espírito Santo fala com você, bota um negócio em você para falar com o irmão, para você dar uma palavra abençoada para o seu irmão, você não faz. Um testemunho meu, muito forte, que aconteceu esses dias, foi o seguinte: eu estava com rinite. Tá até o meu remédio de rinite aqui. Tá aqui, tava congestionado pra caramba, meu olho vermelhadaço, sabe o que é? Se eu saísse na rua e o pessoal daqui não soubesse que eu fosse crente, iam falar que eu tava fazendo coisa errada, para vocês terem ideia. Que eu tava fumando umas paradas aí. Mas, enfim,
Tava nisso, eu resolvi ir no hospital, principalmente por causa do meu olho, porque o meu olho tava horrível, não gosto nem de lembrar, mas já estou sarado e curado em nome de Jesus. Aí eu fui pro hospital e tal, o médico me receitou uma medicação lá para eu tomar na veia e tudo mais, passei 1 hora e meia lá, sentado no médico e tudo mais, tomando medicamento na veia, e eu pelo acesso e tal. E o Espírito Santo, isso eu tava com acesso ainda, tinha tirado o soro, tinha tirado os medicamentos e tal. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração a seguinte coisa: uma pessoa, tipo, tinha 3 pessoas lá no negócio, tava um dia fraquíssimo, tinha eu aqui, uma senhora aqui e um homem e uma mulher aqui, teoricamente, que era um casal que estava acompanhando ele. E tinha eu e meu avô aqui. Aí o Espírito Santo falou no meu coração para eu ir falar com o homem aqui, para eu ir falar com ele, para lhe dar uma palavra de cura. Só que aí eu comecei a debater. Eu sabia que era o Espírito Santo, para vocês verem como eu sou meio que imaturo. Eu falo das coisas, mas eu também sou imaturo. Eu sou um moleque de 18 anos. Estou aprendendo muita coisa ainda, só para informar. Eu sabia que era o Espírito Santo. Só que eu estava discutindo com o Espírito. Tá ligado, Abraão, discutindo com Deus, com o anjo do Senhor lá em Gênesis, para não destruir Sodoma e Gomorra. Eu estava tipo isso. Mas Espírito Santo. Isso na minha mente, né? Que se eu estivesse falando, eu ia achar que eu sou doido. Os médicos iam me internar lá na hora. Eu, na minha cabeça, mas Espírito Santo, rapaz, isso aí tá errado. E se não curar, eu vou fazer o quê? Se o maluco não ficar curado? Eu tava tipo isso. Aí eu sei que vai ver na discussão com o Espírito Santo, discussão santa, um bate-boca ali com o Espírito Santo, eu falei, não vou. Quer saber, eu não vou não, eu desisto. Na mesma hora que eu falo isso, a senhora que estava aqui sentada se levantou e foi até o cara. Falou a passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para ele, que foi lá em Atos, sobre o apóstolo Pedro, não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Literalmente falando essa passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para ele e foi se sentar. Depois disso, eu não sei mais o que aconteceu com o cara, que eu fui para casa e tudo mais, não tenho mais certeza e tal. Não sei se ele ficou internado e tudo mais. Mas vocês percebem que eu não fui fiel a Deus. Deus falou comigo. Eu sabia que era o Espírito Santo, eu sabia que não era o Satanás, eu sabia que não era o Satagogo. Mas eu não fiz o que o Espírito me mandou por medo. Aí agora você pega, eu, orgulhoso, imagina se eu fosse orgulhoso, entre aspas, eu, orgulhoso, sem entender que aquilo não era Deus e tudo mais, eu ia fazer o quê? Eu não ia aprender com essa lição e eu ia seguir isso. Eu ia seguir minha vida literalmente normal. O Espírito Santo ia tentar falar comigo, eu não ia obedecer se eu fosse orgulhoso. Mas aí agora, o que que eu fiz? Eu tomei de aprendizado isso e futuramente, nas futuras ocasiões, eu já sei o que fazer se vier essa sensação. E eu senti, porque eu sabia que era o Espírito Santo, eu tenho que ir fazer. É isso. E literalmente, eu quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste comigo por isso, porque eu sabia, mas eu não fiz. Mas enfim, isso daí só foi um testemunho para vocês verem que eu também sou fraco. Eu escuto a voz do Espírito Santo e às vezes eu não vou por medo, porque imagina se não cura. Eu tava pensando mais em mim. Eu tava pensando literalmente mais em mim, realmente. Igor Rafael, né? Não em Deus do impossível. Eu tava pensando no meu nome, tava pensando na minha imagem, não na imagem de Deus. Então é isso, basicamente. O versículo que eu queria ler aqui, peço até que vocês abram aí, NTNH, novamente, é 1 Samuel 15 ao 3. E Samuel disse a Saul: O Senhor Deus mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estiveram, quando vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Deus está sempre falando com a gente. Como aqui nessa passagem, por meio do profeta Samuel, falou com o rei Saul na época. E Saul foi para a guerra. Foi lá, matou os amalequitas. Só que Saul, presta atenção, Saul não cumpriu as ordens de Deus. Não tenha dó nem piedade. Verso 3. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Saul não matou os melhores gados, não matou as melhores ovelhas. E ele usou uma desculpa que era para
Ah, não sei o que, para sacrificar para Deus. Vamos chegar nisso daqui. Mas vocês entendem que às vezes as coisas que a gente faz de errado, as coisas que a gente erra, a gente sempre às vezes erra. Mas essas coisas acabam dando certo em outras. Mesmo a gente errando aqui, as coisas dão certo aqui. Mas isso não significa que Deus, que o Espírito Santo não se entristeceu com a gente. Só significa que a gente é uma criatura por aí e que Deus pode usar. Deus usou uma mula. Presta atenção, Deus usou uma mula. Nem por isso a mula é o servo mais fiel de Deus. Nem por isso a mula é espiritual. Às vezes, a gente está em pecado aqui, a gente cometeu um erro, a gente cometeu um pecado, a gente está na pornografia, a gente está na masturbação, a gente está em não sei o quê, a gente está se irando com o nosso irmão, a gente não perdoa, mas Deus continua usando a gente para ser um canal para a vida de outras pessoas. Isso não significa que estamos salvos. Isso não significa que Deus não se entristeceu com a gente. Isso simplesmente significa que somos criaturas, estamos sujeitos de Deus, estamos sujeitos do Todo-Poderoso. Deus pode usar quem ele quiser, a hora que ele quiser. Isso não significa nada. Bora lá. 1 Samuel 15, 10 e 11, NTNH. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou, me desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz alta a Deus, Senhor, em favor de Saul. Saul literalmente matou os amalequitas. O que Deus falou que ia fazer, fez. Destruiu o povo que estava contra Israel. Mas Saul desobedeceu e entristeceu Deus. Olha que eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Mesmo que Deus tenha cumprido a sua promessa, porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpriu sua promessa. Mas mesmo assim se entristeceu com Saul. Como é com a gente? A gente pode estar abençoando o nosso irmão aqui do nada. A gente pode estar dando palavras de bênção. Mas o que adianta a gente, na canada da noite, no nosso quarto, tá batendo uma? Ou a gente tá fornicando com a nossa namorada? A gente é criatura, estamos sujeitos à vontade de Deus. Mas não significa nada. Nada. A gente entristeceu o Espírito Santo. Vocês entendem isso? Vocês entendem a responsabilidade? Isso daqui nessa época, Saul não carregava isso. Saul não carregava o Espírito Santo de Deus dentro dele. Mas a gente tem essa responsabilidade. A gente carrega o Espírito Santo na gente. Agora eu me estressei. Brincadeira. Então, bora lá. Pecamos, pois somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos às vezes, que achamos que mesmo a gente pecando, mesmo uma masturbação aqui, um sexo com a namorada aqui, mas eu não perdoei tal irmão aqui, a gente mesmo fazendo isso, Deus continua me usando. Então tá tudo bem. Não julgueis. Não, a gente, por esse nosso orgulho, como Saul teve esse orgulho, a gente acha que tá tudo bem, mas não tá. Não tá. 1 Samuel 15, 13 ao 23, NTNH. Baraná 13, Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Então, mesmo, vocês percebem, mesmo fazendo isso daqui, cometendo esses pecados, mas o Senhor cumprindo a promessa dele na nossa vida, porque Deus é bom o tempo inteiro, a gente, por nosso orgulho, vai achar que aquilo dali não importa, que aquilo dali não é pecado. É coisa retrógrada isso daqui. Agora pode fazer. Sejam livres. É o livre-arbítrio. Assinado Satanás embaixo. Entenderam? É isso. Se a gente, pelo nosso orgulho, acha que não, o Senhor foi bastante claro aqui para Saul: não tenha dó nem piedade, mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos, tudo. Saul não fez, mas ele achou que fez o certo porque pegou os melhores gados, pegou as melhores ovelhas para sacrificar uma parte para Deus.
Ele achou que Deus iria se orgulhar dele, mas não, é a mesma coisa com a gente. A gente está aqui cometendo pecado, cometendo erros, pecados, pecados atrás de pecados, mas o Senhor está cumprindo a promessa dele na nossa vida. O Senhor está nos usando para abençoar outras pessoas. Então tá tudo certo, porque eu estou orgulhando a Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo, olha. Bora lá, verso 14. Samuel perguntou: Então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Verso 16. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel, o Senhor. Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Então fez disso, eles o trouxeram aqui para Gigal, a fim de que oferecer como sacrifício ao Senhor Deus de você. Novamente, o orgulho falando, não, mas eu fiz isso, eu preguei de Jesus e tudo mais, eu só bati ontem de noite, eu só fiz sexo com a minha namorada ontem de noite, mas o Senhor me abençoou, o Senhor me deu dinheiro, os 250 que eu estava precisando para pagar a luz, o Senhor me deu. Eu preguei de Jesus para aquelas pessoas. Bora ver. Samuel então respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifício? O que é que o Senhor Deus prefere? Você seguir as leis que Jesus lhe estipulou para ser de santos ou ai, ai. É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. O último versículo. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Vocês entendem como isso daqui é pesado, como isso daqui é profundo? Eu realmente vi as minúcias dessa palavra, as minúcias desse texto, para falar para vocês. Se você tem algum pecado, novamente eu falo. Eu oro. Isso daqui eu tô falando para mim também, que eu sou uma pessoa irritada. Vocês sabem que é uma pessoa. Eu estava ontem, ainda estou hoje, muito irritado, muito estressado com muitas coisas que vem acontecendo na minha vida. Mas ontem eu estava pior. Ontem eu fui treinar, pegar uns 100 quilos aqui no supino. Ontem eu fui treinar, irmão, tava no treino. Quando saí do treino, literalmente, quando eu tava voltando para casa, se alguém me olhasse torto, era capaz de eu bater na pessoa de tão irritado que eu tava. Vocês sabem o que é isso? Isso é um pecado que eu tenho, a ira dentro de mim. E eu tenho que aprender a me controlar com isso. Eu não tô falando isso daqui porque eu odeio vocês, não. Tô falando isso daqui com todo o amor, com toda a repreensão de dádivas possíveis que eu posso lhe dar, porque Deus também tratou isso comigo. E eu oro para vocês. Se vocês têm algum pecado, peçam instruções ao seu casal pastoral, peçam instruções ao seu pastor, peçam instruções aos seus líderes, porque eles vão lhe guiar no caminho certo. Tem outro vídeo que eu falei sobre a importância dos líderes e tudo mais na nossa vida. Inclusive, também é de 1 Samuel. Vou ver se eu consigo deixar aí no cardinho. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. De todo o meu coração, com todo o amor possível. E eu oro a Deus pela vida de cada um de vocês que está assistindo aqui. Esse foi um vídeo realmente bíblico. Mas, caso você queira um vídeo de motivação, clica aí no lado que eu te motivei pra caramba no vídeo de ontem. E é isso, galera. Tamo juntasso. Fui!